Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. A palavra de Jesus, lá em Mateus capítulo 7, versículo de número 24 a 27, o Senhor Jesus nos ensina um princípio de construir uma casa sobre a rocha. Ele diz que aquele que ouve a palavra de Deus e coloca em prática é como um homem prudente que edificou, que construiu a sua casa sobre a rocha. E quando vêm os vendavais e as tempestades, a casa permanece de pé porque foi construída sobre a rocha. Mas aquele que ouve a palavra de Jesus, a palavra de Deus, os seus ensinamentos, e não coloca em prática, é como um homem tolo que construiu a sua casa sobre a areia. E quando vêm as tempestades, os vendavais, a casa cai e é grande a sua ruína. Por quê? Porque foi construído sobre a areia. Jesus nos mostra duas casas e as duas casas enfrentam as mesmas intempéries da vida. Enfrenta as mesmas adversidades, chuvas, correntezas fortes de rios e fortes ventos. Uma casa cai e a outra permanece de pé. E qual é a diferença? A diferença está no alicerce, a diferença está no fundamento. Uma casa teve um construtor sábio que edificou a casa sobre a rocha, sobre um fundamento firme e inabalável. Então, em tempos de adversidades, a casa permaneceu firme, permaneceu de pé, porque fora construída sobre a rocha. A outra casa, infelizmente, ela foi construída sobre areia, porque o construtor desta casa foi um construtor tolo, um construtor insensato. E ao construir a casa sobre areia, não resistiu às intempéries do tempo, do clima, das adversidades, e a casa caiu. O texto diz que foi grande a sua queda. Isso é uma lição para nós. Nós precisamos construir a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, a nossa própria vida, sobre esse fundamento inabalável que é Cristo Jesus e a sua palavra. Quando nós construímos a nossa vida, a nossa casa, o nosso casamento, a nossa família, sobre esse fundamento firme e inabalável que é Jesus Cristo e a sua palavra, pela prática da palavra, pela aplicação da palavra à nossa realidade, à nossa vida, mesmo quando enfrentarmos adversidades, mesmo quando enfrentarmos tempos difíceis, nós permaneceremos de pé, a nossa casa permanecerá de pé, porque foi construída sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem a palavra e não colocam em prática, no tempo da adversidade, a sua casa cairá, porque está sobre um fundamento falho, sobre areia movediça. E o que é essa areia movediça? Essa areia representa os fundamentos mundanos, tudo aquilo que o homem quer construir, mas que é de permanência transitória. Por exemplo, fama, sucesso, dinheiro, diplomas acadêmicos, todas essas coisas são boas em si mesmas se nós as usarmos para a nossa vida não como fundamento, mas se nós quisermos construir a nossa vida, a nossa casa sobre estas coisas como fundamento, então estas coisas não servem como fundamento, a nossa casa estará correndo sério perigo. Então, o único fundamento para a nossa família é Cristo Jesus e a sua palavra eterna. Ele mesmo disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A pergunta é, nós estamos construindo a nossa casa sobre a rocha, sobre Jesus Cristo e a sua palavra? Nós estamos construindo a nossa vida sobre a rocha, sobre Jesus Cristo e a sua palavra? Esse fundamento inabalável, esse fundamento eterno, esse fundamento que não se abala com coisa alguma? Então é uma pergunta para mim e para você. Que nós possamos refletir nesta hora e que nós possamos então, com a graça de Deus, ouvir a palavra, meditar na palavra de dia e de noite, mas não apenas isso, que pela graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, nós possamos aplicar a palavra à nossa vida, nós possamos aplicar a palavra de Deus ao nosso casamento, à nossa família, porque é isso que faz a diferença. Quando vierem as tempestades e as lutas, o que faz a diferença é se nós realmente estamos praticando a palavra, estamos aplicando a palavra de Deus à nossa vida. Então, que eu e você possamos ser praticantes da palavra, não apenas ouvintes esquecidos, como diz Tiago, em Tiago capítulo 1, versículo 22. Mas que nós possamos ser praticantes da palavra, ouvir a palavra de Deus, colocar em prática, ouvir a palavra de Deus e aplicá-la no nosso casamento, na nossa vida, na nossa família, em cada área da nossa vida. Fazendo isso, nós estaremos edificando a nossa vida e a nossa casa sobre a rocha. E em tempos difíceis, em tempos adversos, vamos vencer e vamos permanecer firmes e inabaláveis. Diferente daqueles que não têm essa prática, porque no tempo da adversidade, eles serão expostos pela ruína. Que Deus abençoe a nossa família, que Deus abençoe a nossa casa e que a nossa casa, o nosso lar, estejam sempre edificados sobre a rocha. Deus abençoe. Shalom, shalom. Graça e paz.